Será que o anticoncepcional piora o melasma? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Pele Sem Segredos. Mas antes, eu quero me apresentar. Se você é nova por aqui, eu sou Juliana Perarti, sou esteticista, professora na área da estética, expert em estética facial. E neste vídeo aqui no Pele Sem Segredos eu vou te ajudar a cuidar da sua pele sem segredos. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. 2 vezes por semana tem vídeo novo aqui no Pele. Vamos lá. Será que o anticoncepcional piora o melasma? Por que tem gente que toma anticoncepcional e não tem melasma? Por que tem gente que engravida e não tem melasma? Será que existe diferença? Qual é o real papel deste hormônio na piora do melasma? Então, vamos lá. Primeira coisa, existem dois fatores que influenciam na piora do melasma: fatores internos e fatores externos. Dos internos, existe a inflamação, ou seja, o seu organismo está inflamado. E aí são diversos motivos e a gente vai conversar mais sobre isso em outros vídeos. E também os hormônios, as alterações hormonais impactam diretamente no estímulo da melanogênese. O que é melanogênese? É o fenômeno de produção da melanina. A melanina é produzida pelo melanócito, que dá cor à nossa pele, ao nosso cabelo, aos nossos olhos e assim por diante. E o melanócito, ele é uma célula extremamente reativa. Então, ele é uma célula que ajuda a proteger a nossa pele. Toda vez que você toma um sol ou que sofre alguma agressão na pele, teoricamente, essa célula ela pode ser estimulada a produzir mais pigmento para proteger e muitas vezes acaba tendo a mancha, não é verdade? Então, de fatores internos, existem esses dois que são principais: a inflamação e as alterações hormonais. E os fatores externos é o sol, poluição e aí vários outros que também vamos falar aqui nesse vídeo. Mas, primeiro, vamos entender onde que está o papel do estrogênio na relação da melanogênese. O nosso melanócito, que é essa célula que produz a melanina, ela parece uma mão. Os dedos são os dendritos. Então, esse melanócito, lá dentro do núcleo dele, toda célula tem um núcleo, e essa célula, o melanócito, lá no receptor do núcleo, ele tem um receptor para o estrogênio. Então, o receptor de estrogênio que nós temos, o melanócito, é um receptor nuclear. Ainda não existe nenhum ativo cosmético que eu possa passar na minha pele e inibir essa cascata, ou seja, essa ativação. Mas por que que o estrogênio vai ativar a melanogênese, né? Existem algumas situações. Então, primeiro, todas nós mulheres temos estrogênio, ele é um hormônio feminino. Mas algumas mulheres não têm melasma, outras mulheres têm melasma. Isso significa que essas mulheres que têm melasma, elas têm uma sensibilidade maior ao hormônio estrogênio. Ponto. Mesmo que tenha grupo de mulheres com o mesmo tom de pele, o mesmo fototipo, mas tem mulheres que não têm e tem mulheres que têm. E essa sensibilidade, ela pode estar atrelada a vários outros fatores, porque hoje o melasma ele é uma doença crônica, uma doença sistêmica de pele, certo? Então, o primeiro ponto é elucidar isso. Segundo ponto, quando você começa a tomar uma pílula anticoncepcional, você aumenta a quantidade de estrogênio circulante para inibir a ovulação. Então, isso faz com que você tenha mais estrogênio do que, teoricamente, o habitual que estaria circulando se você não usa nenhum tipo de pílula anticoncepcional. O nosso ciclo ele tem fases e, neste caso, você estaria sempre com a mesma constância de hormônio para inibir esse processo. Quando você tem a elevação disso, você tem um hormônio que é um gatilho que tem um fator nuclear lá no núcleo do melanócito fazendo esse estímulo direto. Então, por isso que quem usa anticoncepcional tem um gatilho muito forte de estímulo à melanogênese. Gente, para vocês entenderem, é como se você estivesse secando gelo, mais ou menos isso.
Quando a mulher engravida, ela também começa a produzir altas quantidades de estrogênio, de outros hormônios femininos também, e por isso muitas mulheres que engravidam têm melasma durante ou logo após a gestação. Quando a mulher entra na menopausa, ocorre o hipoestrogenismo, ou seja, a queda do estrogênio. E o que muitas vezes as mulheres precisam fazer é a reposição hormonal. Então, aquelas mulheres que têm indicação de reposição hormonal fazem a reposição hormonal e podem ter também um estímulo à melanogênese por conta dessa elevação na quantidade do estrogênio. Então, basicamente, as mulheres mais suscetíveis a ter melasma são as mulheres em idade fértil que usam anticoncepcionais, que engravidam ou que fazem reposição hormonal, ou para engravidar ou durante a menopausa também tem o índice de melasma um pouquinho elevado. E também tem alguns estudos que mostram o seguinte, que o anticoncepcional à base de progesterona não teria muito impacto lá na melanogênese, né, na produção da melanina. Mas que outros citam que se a mulher para de tomar, não tem muito impacto também nem na piora nem na melhora, tá? Então existe aí esses pontos de vistas na literatura científica, eu vou deixar a referência aqui abaixo para você, que você possa pesquisar também. Mas o que acontece é que a literatura cita que a grande maioria das mulheres que tomam anticoncepcional ao longo da vida, quando elas engravidam, a chance delas terem melasma é de 11 a 40%. Então, é uma estimativa bem grande, né? Pensando aí se você não tomou anticoncepcional e pensa daqui a um tempo em engravidar. Bom, o ponto é o seguinte, neste momento você já entendeu como que o estrogênio, né, como anticoncepcional, pode impactar o melasma. Então, sim, o anticoncepcional, ele impacta diretamente o melasma. E ele é um gatilho muito forte que sempre vai estar ali estimulando a melanogênese. É possível você que precisa tomar anticoncepcional, pelos mais diversos motivos, controlar o seu melasma? É possível. É um gatilho a mais que você tem, mas é possível sim. Na minha experiência clínica, eu percebo que as mulheres que não tomam anticoncepcional, que param, é muito mais fácil da gente conseguir ter um controle melhor na melanogênese, controlar esse melasma e também as chances de ter o rebote, que seja aquela piora da mancha, é menor, tá? Então tem todos esses pontos, mas é possível sim. Mas existem alguns fatores ocultos que talvez você não perceba e que se você toma anticoncepcional ou não toma, pode ser a chave para você conseguir controlar o seu melasma. E por isso eu preparei um e-book gratuito para você com os 6 sinais ocultos que podem estar piorando ou agravando o seu melasma. E para você baixar esse material, ele está aqui abaixo na descrição desse vídeo, no botão que vai aparecer aqui na tela, para que você possa fazer o download desse material e conhecer mais sobre esses 6 sinais. Com isso, você já vai conseguir entender o que de repente você está fazendo de errado, como você pode se policiar para que você possa conseguir controlar o seu melasma e assim se sentir mais livre para usar um protetor, para poder ir para a praia, para aproveitar a sua vida de cabeça erguida, sem estar com vergonha ou se sentindo mal, com a autoestima lá embaixo por conta das manchas, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal. Se você está vendo no Instagram, siga aqui o nosso Instagram, compartilhe esse vídeo com as demais pessoas e me acompanhe lá no Instagram Pele Sem Segredos, aqui no YouTube. Este vídeo é para te ajudar a entender um pouquinho como o anticoncepcional pode impactar o seu tratamento do melasma, pode impactar o seu melasma e também para que você veja alguns pontos em que você pode estar errando. Então, fique comigo e até um próximo vídeo. Tchau!